E o plenário do STF decidiu por maioria que lei do Plano Real sobre contratos de aluguel é constitucional. Sobre esse mesmo tema foram julgados, em conjunto, 5 recursos extraordinários. O questionamento era se a lei que alterou o padrão monetário do Plano Cruzeiro Real para o Plano Real e estabeleceu critérios para a conversão de valores dos aluguéis e também para a periodicidade dos reajustes desses contratos poderia ser aplicada de forma retroativa. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki, que divergiu do voto do relator ministro Marco Aurélio. Para ele, não houve inconstitucionalidade e a norma poderia sim ser adotada imediatamente. A lei nova incide imediatamente sobre as cláusulas nele incorporadas por força de preceito normativo cogente. Ou seja, aquelas cujo conteúdo foge ao domínio da vontade dos contratantes. Realmente, em casos de situações jurídicas oriundas de contrato, notadamente se tratando de contratos de trato sucessivo e execução diferida, que incorporam cláusulas regradas por lei, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de tais cláusulas. Disciplinados em lei de forma abstrata e geral, elas são suscetíveis de alteração com eficácia imediata, inclusive em relação aos contratos em curso de execução. Assim, segundo o Supremo, as normas que alteram o padrão monetário e estabelecem critérios de conversão dos valores em face dessa alteração se aplicam de imediato, alcançando os contratos em curso de execução, uma vez que elas tratam de regime legal da moeda, não se lhes aplicando por incabíveis as limitações do direito adquirido do ato jurídico perfeito. Esse entendimento foi seguido por maioria. Os ministros também decidiram que, preenchidos os requisitos constitucionais para uso capião, lei municipal não pode impedir o reconhecimento desse direito. O tema foi julgado em um recurso extraordinário contra uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul. O caso teve repercussão geral reconhecida. Outros 3 recursos devem retornar à pauta do plenário após análise de vistas. Um deles questiona a lei que regulamentou condomínios fechados no Distrito Federal. E hoje o Supremo Tribunal Federal deve analisar um recurso extraordinário que discute se é válida a adesão a plano de demissão voluntária mediante renúncia genérica de direitos. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse processo e também outros que estão na pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Começa explicando para a gente como esse processo, como essa ação chegou ao Supremo. Bom, tudo começou com um pedido, que foi feito por uma empregada. Essa empregada era do Banco do Estado de Santa Catarina. Inclusive, esse banco acabou sendo sucedido pelo Banco do Brasil. Então, essa empregada que acabou aderindo a um plano de demissão voluntária, e aí no momento em que ela aderiu a esse plano de demissão voluntária, houve a renúncia de todos os direitos decorrentes daquela relação de trabalho. Então, ela, se sentindo prejudicada, acabou ingressando na Justiça com uma ação para reivindicar. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, que acabou reconhecendo o direito à empregada a essas verbas trabalhistas, e, em relação a isso, houve, então, um recurso que foi ajuizado pelo Banco do Estado de Santa Catarina, que acabou sendo sucedido, como eu mencionei, pelo Banco do Brasil. Então, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal a partir dessa reivindicação da empregada e, em razão da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o banco recorreu e aqui no Supremo espera uma decisão. Esse recurso teve repercussão geral reconhecida e, como a gente já tem o costume de dizer aqui na bancada do Jornal da Justiça, toda vez em que há repercussão geral reconhecida, significa dizer que aquela decisão do Supremo tem um impacto significativo em relação a todos aqueles processos que tratam do mesmo tema. Aquilo que for decidido pelos ministros alcançará juízes, desembargadores, enfim, impactará toda a justiça brasileira. E qual é o argumento do banco para a validade desse plano, então? Bom, o banco argumenta que todo aquele plano de demissão voluntária, ele foi feito com base com plena participação, tanto do sindicato patronal quanto do sindicato dos trabalhadores. Então, houve uma participação efetiva daqueles agentes efetivamente envolvidos e que teriam reflexos financeiros. Então, foi um plano em que o trabalhador aderiu de forma livre e espontânea, não houve nenhuma pressão para que o trabalhador pudesse aderir ao plano e que aquela adesão não implicou em renúncia de direitos. E por qual razão? Porque quando se tem um plano dessa natureza, o que acontece? Além das verbas naturalmente decorrentes de uma dispensa imotivada, existe uma contraprestação pecuniária, que é uma espécie de indenização
por estar aderindo ao plano. Então, o banco argumenta que há uma contraprestação pecuniária. Não se trata de uma renúncia pura e simples de direito, porque houve uma transação entre o trabalhador, entre o empregado e o empregador. Então, é dentro dessa perspectiva que o banco reafirma que esse acordo coletivo de trabalho, que acabou fundamentando esse plano, ele é válido. E a Constituição Federal, ao tratar dos direitos sociais, ao mencionar os direitos dos trabalhadores, ela traz ali no artigo 7º que devem ser respeitados os acordos coletivos de trabalho. Então, o banco, ao recorrer aqui no Supremo Tribunal Federal, entende que essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho acabou desrespeitando a Constituição Federal, exatamente na parte em que diz que esses acordos coletivos de trabalho, eles devem ser reconhecidos. E qual foi o entendimento do TST? Em que sentido? O Tribunal Superior do Trabalho entende que há determinados direitos que eles não podem ser transacionados. O trabalhador, ele não pode transacionar alguns direitos. Então, ainda que o acordo coletivo ele tenha disposto sobre essa renúncia de uma maneira geral e restrita e ampla, ele acabou entendendo que essa parte, essa cláusula do acordo, essa norma do acordo, ela é nula. Ela não produz efeitos jurídicos. E isso foi dentro, inclusive, de uma orientação jurisprudencial que tem no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que, quando se tem, né, a quitação que são decorrentes de planos de demissão voluntária, essa quitação, ela refere-se exclusivamente àquelas parcelas que estão ali discriminadas. Ela não tem ali a possibilidade de alcançar direitos outros de maneira ampla, geral e restrita. Então, o que os ministros, na verdade, vão discutir hoje, inclusive esse é o primeiro item da pauta, é exatamente a validade da renúncia genérica em relação ao trabalhador que adere ao plano de demissão voluntária. Então, o Tribunal Superior do Trabalho acabou entendendo que a trabalhadora tinha direito nas suas argumentações e afastou, né, anulou exatamente essa parte do acordo coletivo que tratava exatamente dessa possibilidade, dessa renúncia, dela renunciar, dela abrir mão de todo e qualquer direito decorrente daquela relação de trabalho. Gisele, rapidamente, em relação a esse processo, esse caso, tem um agravo regimental também na pauta? Tem, na verdade são os dois primeiros itens da pauta dizem respeito exatamente a este processo, né? O primeiro é o recurso extraordinário em si e o segundo item da pauta é esse agravo regimental. O que se discute no agravo regimental é que o ministro relator acabou admitindo como amigo da corte, que é quando se permite que um terceiro interessado ingresse no processo e a partir daí se tem a discussão do tema de uma maneira mais democrática, e o relator acabou admitindo a Volkswagen neste processo, neste recurso extraordinário, como amigo da corte. Então, houve um agravo regimental contra essa decisão, questionando exatamente a admissão da Volkswagen, entendendo que ela não tem representatividade a ponto de ser admitida como amigo da corte. Tá ótimo, a gente volta a falar do plenário do Supremo, das outras pautas de hoje no próximo bloco. Um minutinho, Gisele. Hoje o Supremo deve analisar também um mandado de injunção que discute a aposentadoria especial para oficial de justiça avaliador federal. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Gisele, recentemente foi aprovada uma súmula, né, a respeito da aposentadoria especial. O que ela dispôs? Foi uma súmula vinculante, inclusive, né? Então, isso aconteceu em 2014, a súmula vinculante número 33. Na oportunidade em que ela foi aprovada, o que significa, né, essa súmula, na verdade, é que o servidor público que tem direito à aposentadoria especial, ele, como não há ainda regulamentação de uma lei complementar que trate ali especificamente dos requisitos dessa aposentadoria especial, ficaria então valendo todos aqueles, a aplicação da lei que trata do regime geral de previdência social. Então, todos os requisitos referentes à aposentadoria especial que são aplicados para o trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social, eles então estariam aplicados, né, enquanto não houvesse essa regulamentação, aos servidores públicos que também tivessem direito à aposentadoria especial. Então, foi nesse sentido que os ministros acabaram aprovando essa súmula vinculante. A própria Constituição Federal, ela assegura esse direito como um direito do trabalhador, né? Seja ele trabalhador privado ou servidor público. Então, aquelas pessoas que elas desempenham uma atividade de risco e que acabam colocando a saúde
exercendo atividades que prejudiquem a saúde ou sua própria integridade física, elas têm direito a uma aposentadoria de uma forma diferenciada. Então, o que a súmula vinculante veio, na verdade, é assegurar, né, o direito dos servidores públicos no que diz respeito a essa aposentadoria especial. E por qual razão esse tipo de assunto é julgado no Supremo? Existe, inclusive, uma jurisprudência na Suprema Corte, no sentido de que, quando essa lei complementar que deveria ser editada, ela é da competência da União, então ela é de iniciativa do Presidente da República. Sendo de iniciativa do Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de enfrentar essa temática no que diz respeito à competência e acabou firmando o entendimento no sentido de que mandados de injunção em que se questiona uma omissão legislativa do Presidente da República, eles são da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, isso já é um entendimento da Suprema Corte e, nesse caso, não foi diferente. Na pauta, na verdade, nós temos 4 mandados de injunção, todos eles dizem respeito exatamente a essa omissão legislativa no que diz respeito à aposentadoria especial. Agora, elas envolvem classes diferentes, né? Nem todos que estão ali questionando esse direito são oficiais de justiça avaliadores. Pois é, esse julgamento já foi iniciado, né? Como que está a votação até agora? Já foi iniciado, inclusive ele deve ser retomado com a apresentação do voto vista do ministro Fux. E, por enquanto, nós tivemos 5 ministros que já se manifestaram. 3 ministros foram a favor do mandado de injunção, no sentido de que ele deve ser, de que a ordem, né, ali pleiteada deve ser concedida em parte. 2 ministros entenderam que essa ordem deve ser negada. A ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desse mandado de injunção, ao proferir o seu voto, ela entende que realmente há uma omissão legislativa. Ela reconhece que essa lei que efetivamente vai dar efetividade, né, melhor dizendo, ao direito assegurado na Constituição Federal, ela ainda não existe. No entanto, isso não pode ser prejudicial ao trabalhador. Então, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, ela entende que deve ser concedido o direito dessa aposentadoria especial, desde que se verifique se o oficial de justiça efetivamente cumpriu o tempo previsto na legislação que dá direito a essa aposentadoria especial. Então, foi nesse sentido, o placar, por enquanto, é um placar provisório, né? O julgamento, na verdade, ele deve ser retomado, há uma expectativa de que esse julgamento seja retomado com a apresentação do voto vista, e nós temos, então, por enquanto, 3 votos a favor e 2 votos contra. Assuntos muito importantes hoje sendo discutidos no plenário, como sempre, né, Gisele? É verdade. Bom, obrigada pela participação e a gente volta semana que vem para falar mais sobre as pautas do plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigada. Por nada.